Deu o capítulo de número 6, o fim da lei é a obediência. Esse capítulo 6, ele é um capítulo divisor de águas. Por quê? Na verdade, ele traça uma grande diferença entre o que nós tínhamos da lei antes dele e o que temos da lei após ele. Por quê? Aqui, o capítulo 6, ele é muito amoroso. Ele é um capítulo que, na verdade, trata com a profundidade da pessoa. Um sentimento, uma emoção, uma comoção interior, que trata de um amor que deveria ser exercido por Israel em relação a Deus, algo totalmente satisfatório, que na verdade manifestasse o amor de Israel pelo Deus Criador, por Yahvé, obedecendo os seus mandamentos. Então, na verdade, o grande ponto de Deuteronômio está aqui no capítulo 6, o grande coração do livro, porque na verdade Israel deveria servir a Deus por amor, deveria amar ao Senhor, amar a Yahvé, entender que Ele era e é o único Senhor e que suas leis são, na verdade, o ponto fundamental para a vida. Então, o capítulo 6, assim como o livro de Deuteronômio, ele tem uma conotação diferente. Ele vem no sentido mais amoroso. E aqui, essa forçação, digamos assim, de barra, ela vem forte para que Israel fosse um povo diferente. Vamos ler aqui o versículo 1 e aí nós falaremos à medida que formos lendo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, veja bem, para ensinar as gerações futuras, para que os fizesses na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, olha aqui, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aí veja bem, o dia prolongado aqui é em relação à vida particular da pessoa. Já o dia prolongado no final do capítulo 5, no versículo 33, prolongar o dia de vida na terra é prolongar a permanência na terra. Então você tem que fazer essa avaliação. Mas veja que já no versículo 2 ele fala que a questão é temer a Deus, guardar a Deus. Esse capítulo é marcado por vários verbos. Todos esses verbos mostram o que na verdade era a vontade de Deus para o seu povo. Agora no versículo 3 fala assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Quer dizer, uma condicional. Mas eu quero chamar a atenção para a primeira frase do versículo 3. Está escrito assim, ouve, já viu? Ouve, no original é shema, tá? Shema. Então quando você fala ouve em português, na nossa língua, é o mesmo que em hebraico shema ou shema. Porque na verdade, essa parte aqui do capítulo é considerada a grande chamá de Israel, a Shema de Israel, melhor dizendo. Porque aqui é a profissão de fé do israelita. Eles deveriam ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus e guardar. Então, automaticamente, quando nós falamos da Shema de Israel, o Shema de Israel, nós estamos nos referindo, nos reportando ao que era mais importante, ouvir. Porque se eles ouvissem a voz de Deus, automaticamente eles atentariam para guardar a vontade de Deus. Aí diz aqui no versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha só, para adiantar, dos versículos 4 até o versículo 9, é o que fica conhecido como a Shema de Israel, ou a Shema de Israel. Por que isso? É a chamada profissão de fé do israelita. Mas na verdade a palavra Shema, ou Shema, significa ouve. Só que esta expressão Shema de Israel tornou-se comum por causa desses versículos que vão do 4 até o 9, porque era uma proclamação
que deveria ser falada, pronunciada pelos israelitas. E eles tinham a obrigação de repassar isso para os filhos e para as gerações futuras. Daqui, destes versículos do 4 ao 9, surgiu, na verdade, a grande Shema de Israel, que é a profissão de fé dos judeus, no caso dos israelitas. E os israelitas, eles professavam isso aqui pelo menos 2 vezes, pela manhã e à tarde, como repetição, né? Como credo, como forma de confirmar tudo aquilo que eles acreditavam. Você sabe que um credo é uma confissão. Então o credo do israelita era a Shema de Israel, pronunciada pela manhã e pela tarde. E até hoje, os judeus ortodoxos, eles praticam a Shema de Israel. E na verdade aqui era o grande propósito. Quando ele fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha no 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Veja, ele fala, ouve Israel, porque só existe um Deus, que é o nosso, é o único. É um Deus uno, na verdade, né? Esse Deus uno, que é o Deus uno, mas ele é trino também, que não é o caso aqui, ele exige o amor do seu povo. Você fala assim, mas a pessoa, na verdade, ela ama aquele que sente o amor. Não, você está confundindo amor com paixão. Paixão, a pessoa sente uma atração. Aqui, amor, você decide amar. Você não tem a opção, você decide, quer dizer, você tem a opção, você ama ou não. Então, tipo assim, eles escolheram a Deus, ao Senhor, né, ou melhor, Deus escolheu a eles, e eles deveriam ser, no mínimo, leais, fiéis, e não serem injustos ou ingratos. Eles deveriam prestar um culto com amor a este Deus, a esta divindade. Por isso que fala de todo o teu coração, quer dizer, o espírito, de toda a tua alma, a sua consciência, e de todo o teu poder, quer dizer, com a sua força, com o seu espírito, com a sua alma e com o seu poder. Então, na verdade, o coração é identificado como o espírito da pessoa. A alma, na verdade, é a nossa fonte de entendimento. E o corpo são as nossas ações. Na verdade, isso aqui engloba uma tríade de Deus. Porque amar a Deus de todo o coração é ter fé dentro de si. Com toda a alma é ter a esperança na nossa alma. E de todo o nosso poder é demonstrar o amor com as nossas práticas. Aí ele diz assim, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, quer dizer, dentro de vocês. E as intimarás a teus filhos e delas falarás. Veja bem, aqui é uma ordenança a fazer com que os filhos obedecessem esse mesmo critério. Aí diz assim, falarás aos teus filhos assentado, quer dizer, o garoto está sentado, o filho está sentado, fala de Deus, em tua casa. E andando pelo caminho, está andando, fale de Deus. E está deitando, fale de Deus. Está se levantando, fale de Deus também. Percebe como é que é a situação? Aqui eu falei que são vários verbos, temer, guardar, amar. Agora fala aqui claramente, né? Falar, né? Falar. Quando eles estivessem andando, andar, né? Sentar, caminhar, deitar, levantar. Percebe? Todos estão ligados a verbos. E para quem aí não lembra muito bem, todo verbo significa algo que está em ação, em pleno desenvolvimento. Isso mostrava que Israel deveria guardar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu poder, quer dizer, com toda a plenitude do seu ser. E diz mais aqui no versículo de número 8, ó, também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. Olha só, quando ele fala de atar por sinal na mão e testeira no meio dos olhos, quer dizer, na mão é do lado direito, próximo à mão, para realizar. E entre as testeiras no meio dos olhos para ver. Então, na verdade, aqui fala ver e realizar. Ver com os olhos, fazer com as mãos. Mas desse versículo aqui, os israelitas, eles criaram um sistema em cima. Porque daqui eles saíram com aquela questão do filactério. Nós já falamos anteriormente. O filactério, na verdade, foi um estojo que eles criaram para guardar os 5 rolos da lei. Os 5 rolos da lei, a Torá.
Então, na verdade, eles criaram baseados nesse versículo, mas não era isso que o versículo dizia, mas eles criaram, e não estão errados por criar, não, na verdade, estão corretos. Eles criaram duas fitas. Essas duas fitas, elas saem do filactério, uma vai para a testa e o outro vai para a mão. Isso acontecia com os israelitas antigos, com os judeus antigos, e até hoje acontece com os judeus ortodoxos. Eles têm o filactério, e do filactério eles têm uma fita que sai e vai para a testa e outra vai para a mão. Símbolo de quê? Que Deus deve estar na cabeça e nas atitudes. Mas na verdade o que ele está falando aqui não é do símbolo, ele está falando da obrigação do homem em guardar a lei de Deus, e automaticamente está dentro dele, está sempre diante dos seus olhos e nas suas mãos. Quer dizer, ele vê e ele pratica. Tem mais aqui, no versículo 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Sentido de que Deus, o Senhor, Yahvé, ele deveria estar em todas as áreas da nossa vida, principalmente na porta, porque a porta é a entrada. Assim como o nosso coração tem a porta, que é a entrada do coração. Mas na verdade daqui também saiu outro costume dos israelitas. Eles criaram a chamada mezuzot, mezuzot, que é plural de mezuzá. Sabe que na verdade é mezuzá? Mezuzá ou mezuzot é uma caixinha que eles criaram para colocar justamente nos umbrais da porta. Isso aí os israelitas antigos fizeram, e os judeus ortodoxos hoje, como eu já falei, guardam. Mezuzá ou mezuzot é uma caixinha na porta, na entrada de um israelita ou judeu atualmente, e ali contém justamente este pequeno fragmento. Qual é esse fragmento? Do versículo 4 ao versículo 9, que é a chamada Shema de Israel, ou Shema de Israel, ou melhor, ouve Israel, porque eles deveriam guardar aquilo ali, a grande ordenança, como sinal de fidelidade para com Deus. Já no versículo 10 continua, só que ali já saiu da Shema. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e fartares. Olha só, eu dei uma pequena sorriso aqui, é o seguinte, isso aqui é muito interessante, ele está colocando bem claro que tudo que Israel está recebendo não era poder deles, eles não fizeram absolutamente nada. Isso aqui é uma boa visão da graça, Atualmente nós vivemos na graça, aqui também, porque na verdade eles receberam daquilo que eles não mereciam, que eles não plantaram e que eles não fizeram. Eles deviam entender que Yahvé era o único, o uno Senhor, o único de todo o mundo, e ele tinha poder para dar tudo. Só que o risco era Israel se esquecer disso e se tornar ingrato. Veja no 12. Guarda-te e que te não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Veja, esse versículo 13 fala: a Deus somente a ele temerás e somente a ele servirás, e só no seu nome jurarás. Claro que o jurar está no Antigo Testamento. Jesus ele fez uma mudança nisso aqui. Mas veja bem, esse versículo 13 é um versículo que Jesus usa lá no confronto dele com Satanás. Quando você vai em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, Jesus usou esse versículo para confrontar Satã. Quando ele foi indagado, ele falou para Jesus o seguinte, se tu és filho de Deus, come isso aqui, não é? Aí Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É o que está lá no capítulo 8. Depois ele foi incitado também. Ele fala assim, lance daqui abaixo, tal, não sei o que, e etc e tal. E ele foi tentado uma outra vez que o Satanás falou assim, se tu és filho de Deus, lance daqui abaixo, e etc e tal, o anjo vai te tomar na mão. E ele usou esse versículo, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque, na verdade, nós devemos esperar os livramentos do Senhor. Mas eu não posso me meter em apuros ou afrontar a Deus achando que Ele tem que garantir os meus erros ou as minhas atitudes
arbitrárias. Ele pode até te ajudar por a sua infinita misericórdia. Mas, na verdade, não tentar ao Senhor Deus é um ponto que Satanás usa muito até os dias de hoje. E ele usou com Jesus também. 17. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos, que te tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra sobre a qual o Senhor jurou a teus pais. Para que lance fora todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando o teu filho te perguntar, pelo tempo adiante, dizendo, quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, eram os servos de Faraó no Egito, ou escravos, né? Porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, que é grande poder, milagres, maravilhas. E o Senhor fez sinais grandes e penosas, maravilhas no Egito. A Faraó e a toda a sua casa, aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. Então as gerações futuras, quando interrogassem, indagassem, deveriam ter essas respostas. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos, para temermos ao Senhor nosso Deus, olha aqui, para o nosso perpétuo bem, quer dizer, para ter um benefício para sempre, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, porque Deus é o Senhor da justiça, quando tivermos cuidado, vê bem, de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor, vírgula, nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, no capítulo 6, como eu falei antes, você viu que foi um capítulo extenso, menor em literatura, não é? Foi pequeno, mas grande em informação. Por quê? Aqui é o coração do livro. É a Shemá de Israel. É Deus mostrando que ele é o único. Mas ele estava fazendo uma proposta de casamento para Israel. Israel já tinha casado com o Senhor, mas não estava dando o amor devido a ele. Porque, na verdade, ele estava dizendo, olha, vocês estão comigo, mas vocês devem me amar. E Moisés falou isso. Vocês não devem servir a Deus por uma obrigação. Vocês devem seguir a Deus por uma satisfação. Vocês devem ter prazer em servir a esse Deus que é o único e verdadeiro em toda a face da terra. Esse foi Deuteronômio, capítulo de número 6, como você percebeu, um dos capítulos mais importantes, não somente do livro, não somente dos 5 da lei, não somente do Antigo Testamento nem do Novo, mas um dos principais de toda a Bíblia, porque ele mostra que os servos de Deus devem servi-lo por amor, e não simplesmente por uma questão de obrigação. Deuteronômio, capítulo de número 6.